Muito bem, estamos de volta aqui, vamos que vamos. O pessoal está pedindo para fazer um comparativo entre a DIN e a DPF, faço sim, daqui a pouco a gente faz isso aí. O senhor manda um beijo para Macapá e para Nara, pois está dizendo que você deve ser muito cheiroso. É verdade, realmente, ela tem razão. Sua aula é ótima, então obrigado aí para minha amiga Nara lá de Macapá. A gente exala conhecimento e perfume. Você é besta. Professor, manda um beijo às meninas de Constitucional de Vitória. Érica, então, um beijo para Érica, as meninas maravilhosas de Vitória. Beijo para vocês, lindas. Deixa eu ver aqui mais. Professor, eu cheguei aqui na sala, o professor Darlan veio tirar fotos com as suas alunas. Mas amamos você. Beleza, então, pro Darlan aí, cumprimento, instalação de combate à distância. E tem a minha procuração a beijar as mulheres aí de Recife. Pode beijar à vontade, viu? Muito bem, um abraço, pessoal. A sala está lotada lá em Recife. Um abraço, então, lá pro pessoal lá de Recife, né? Princípio da simetria apenas do Poder Executivo correto, sim, já foi dito. Recife está bombando, Darlan é nosso só por hoje, tá bom? Tá? Fica à vontade aí. Deixa eu ver aqui. Estamos estudando aqui a DIN lá em Lins, beleza. Muito bem, o pessoal fazendo os elogios aqui, vamos retweetar, o pessoal morrer de inveja. Deixa eu ver aqui. Os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório podem propor ação popular? Pensa comigo, a pergunta lá de... Deixa eu ver aqui. Da Catarina. Senhores, o conscrito pode votar e ser votado? Rápido. Não. Se ele não pode votar e nem ser votado, ele é eleitor? Não. Como ele é eleitor, não pode propor ação popular. Beleza? Então está respondendo a perguntinha da minha amiga Catarina. Isso aqui já respondo já. Chegando umas perguntas aqui. Deixa eu ver a primeira pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Seus alunos aqui de Maceió estão dizendo que o senhor é patrocinado pela Lacoste? Não sou patrocinado pela Lacoste. Eu não sou patrocinado pela Lacoste. E a minha mulher compra as minhas roupas, ela fala assim, preciso comprar coisa boa para você usar. Então ela compra da Lacoste, pronto. E tem as fãs, né? Aliás, obrigado para os alunos que sempre me presenteiam após alguns cursos, né? Então os caras me veem que tem bom gosto, então o pessoal me traz Rolex, me dá Lamborghini, me dá Ferrari. Se fecha? Você é bobo, desculpa. Tá bom, fala um pouco sobre ação civil pública. Vou falar então para minha amiga, deixa eu ver lá, BNL, pode deixar com a gente aqui, filha. Deixa eu só anotar para não esquecer, cara. Tem que falar daqui da DI, a DI versus a DPF, chupa Corinthians. O pessoal quer o quê? A ACP, que nós vamos falar daqui a pouco. No caso do MI, que... No caso do mandado de injunção que cria efeito interpartes, não seria possível o STF aumentar esses efeitos? A abstrativização do controle difuso? Ô, meu amigo Rodolfo, essa é a ideia que tem prevalecido, inclusive, com relação ao MI. Então, a questão da ampliação do efeito difuso no mandado de injunção, que alguns chamam de abstrativização, que também se aplica a alguns HCs, né, filho? Filhão, o que o Supremo disse? Servidor público estatutário, não tem lei própria, beleza? Aplica-se a lei dos seletistas, por julgamento em mandados de injunções coletivos. E para viabilizar uma pacificação social, o que o Supremo diz? Servidor público vai fazer greve, mesmo que não haja lei, aplica-se a lei de greve dos seletistas. Então houve uma espécie de ampliação. A abstrativização significa o quê? Aquele efeito que era entre as partes vai ser erga omnes. A abstrativização, porque no controle concentrado, o efeito, lembra do controle concentrado? Efeitos da DIN, ADECON, EPF, efeito erga omnes. Então aquele controle difuso, aquele efeito que seria só para aquela parte, pode ser abstrativizado, ampliado, beleza? Então isso sim, inclusive com relação ao MI, a esses MIs coletivos que eu falei para vocês no tema direito de greve, né? Então é possível sim. Daí você pergunta assim, mas o Supremo não estaria legislando? Sim, mas vai fazer o quê? Deixa sem a norma? Por isso, quando o Joaquim fala assim que tem partidos que não existem, o pessoal fica bravo. Tem várias normas que dependem de regulamentação e até hoje não foram regulamentadas, cara. Então, para evitar a lacuna, aplica-se essa extensão. Ou os princípios gerais do direito da lei de introdução às normas de direito brasileiro, por extensão. Por não ter norma, aplica-se essa decisão em abstrato, que não é totalmente correto, mas é o que nós temos aí, né? O professor está muito feliz, a aula está muito boa, tal. Você achou? Obrigado, hein? Parabéns, sucesso. Então, um abraço aí para minha amiga Angélica, né? Beleza, o MI já foi. Hoje o dia foi ótimo, com direito à tua companhia, muito sol e sombra agora fresca, tal. Bacana, né, Sabrina? Beleza, né? Parabéns, sucesso você também, filhota. Juízo, não confia nos homens que eles mentem, cuidado, cautela.
Professor, o voto é obrigatório? O voto é obrigatório? Aliás, pergunta, nós vamos chegar nesse ponto aqui. Mas já que estamos falando, interagindo com os alunos dos outros estados, pessoal, pergunto, senhores, o voto obrigatório é cláusula pétrea? Não. O que é obrigatório com relação ao voto e a cláusula pétrea? No seu VAD, rápido. O que é cláusula pétrea com relação ao voto, meus caros? Então vamos lá, onde é que está? Eu quero saber o fundamento. O que é cláusula pétrea com relação ao voto, moçada? Opa, estão respondendo para mim. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º. O voto é direto, secreto, universal e periódico. Lá não está obrigatório. De modo que poderia ser feita uma emenda constitucional, para que o voto facultativo fosse estendido para todo mundo. Me localiza onde está o voto facultativo. Isso é rápido, acabamos de ver, filho. Onde é que está o voto facultativo? Artigo 14 aonde? Voto facultativo, artigo 14? Artigo 14, parágrafo? 1º, inciso 2º. Então esse voto que é facultativo poderia ser estendido para as demais pessoas. Até que todo mundo junto? Beleza? Então a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea, porque não está no parágrafo 4º do artigo 60. Beleza? Além disso, nosso país adota o voto facultativo, que poderia ser estendido para as demais pessoas. Da mesma forma que o é lá nos Estados Unidos, também é na Venezuela. Joinha? Então isso foi aí a pergunta, e estamos respondendo aqui, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, saudações de guerra para os alunos de Itaperuna, e beijo para a Sara e saudação para o Patrick, beleza? Então, beijo para todo mundo do país inteiro. Então, onde eu tenho uma grande quantidade de alunos, além de São Paulo. Pessoal de São Luís, pessoal lá da Jamaica brasileira, pessoal sempre bem bacana. Pessoal lá de Aracaju. O pessoal tá rindo aqui. Para quem não sabe, São Luís é conhecida como a Jamaica brasileira, moçada. Pela interação dos ritmos, as músicas, etc. O pessoal pensou no... raça maldita. Raça maldita. Não, filho, a Jamaica brasileira, o apelido da moçada lá, pela interação, pela cultura bem diversificada. É por isso, o pessoal dá risada aí. Então um beijo forte, pessoal, a mulherada lá de São Luís, pessoal de São Luís, Teresina, pessoal de Aracaju, pessoal de Campo Grande, o pessoal de Santos, tem bastante gente também, o pessoal do Brasil inteiro aí que a gente recebeu bastantes alunos, né, em todo o país. É uma área que está em crescimento e a gente fica feliz. E muitos dizem que é por minha causa. Eu acho que não, acho que vocês... Né? O professor é muito besta, tá bom? Desculpa. Onde eu estava? Ah, tá. Uma informação que o nosso amigo Marco Antônio trouxe pra gente ali, que ali está. Ele falou assim, professor, lembra que você falou para mim que no estado de São Paulo tem um tribunal especial com 7 desembargadores e 7 deputados estaduais, que quem preside é o presidente do Tribunal de Justiça? Ele falou para mim, olha, foi objeto de julgamento de uma ADI, se vocês quiserem pesquisar, né? É a ADI número 2220. E nesse julgamento da ADI 2220, o Supremo disse que esse Tribunal Especial de São Paulo, para julgar governador por crime de responsabilidade, é inconstitucional. Que o correto seria ser o quê? O julgamento feito pelo Poder Legislativo, que eu concordo. Beleza? Então, eu trouxe como exemplo de um Tribunal Especial aqui de São Paulo, que eram 7 desembargadores e 7 deputados estaduais, a presidência do seu presidente do Tribunal de Justiça. E o Marco Antônio, pesquisando ali, trouxe a informação para a gente, fica feliz e contente, que esse Tribunal Especial que havia em São Paulo foi declarado inconstitucional e até hoje existe uma lacuna. Se acontecer alguma coisa de um governador de São Paulo cometer crime de responsabilidade, diante dessa lacuna, já ofereço a resposta, vai ser aplicar o sistema simétrico, fazendo a Assembleia Legislativa o papel de julgador do crime de responsabilidade de um governador do estado de São Paulo. Beleza? Mas bacana, obrigado pela informação. Meu amigo Marco Antônio trouxe pra gente ali. Aí pediram, só acabar essa parte aqui de direitos políticos, para a gente avançar com relação às dúvidas que vocês eventualmente tenham, porque também ainda vai ter hoje a aula do meu amigo Paulo Henrique daqui a pouco. Só vou dar um gás aqui no aspecto dos direitos políticos, até porque eu preciso ver as possíveis petições que poderiam cair. Tá? Vamos para frente então. Estamos lá no artigo 14, agora é o parágrafo 7º, chega comigo por favor. Isso, parágrafo 7º, agora é o parágrafo 6º. 7º. Até aqui, beleza? Parágrafo 7º. No seu caderninho, meus amigos, o parágrafo 7º, que caiu, inclusive caiu como exercício para vocês fazerem, porque já caiu em prova oficial, o tema é inelegibilidade. Inelegibilidade reflexa. Caiu até no simulado, né?
E como exercício também, né? Inelegibilidade reflexa, onde é que está? Artigo 14, parágrafo 7º. Meus caros, quando eu falo inelegibilidade, os senhores concordam que é um impedimento para alguém se candidatar a alguma coisa? Falando inelegível tem a ver com impedimento para alguém se candidatar a alguma coisa, né? Artigo 14, parágrafo 7º. Vai para o VAD, por favor, vai para o VAD e chega comigo lá. São inelegíveis, adivinha, não podem concorrer, né, filho? São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins. Cônjuge, a pessoa casou. Vamos pensar em ampliar esse conceito. Quem vive em união estável pode ser abrangido por esse conceito? O que você acha? Rápido. Sim, a Justiça Eleitoral, o próprio STF já admitiram. Quem é cônjuge, casou regularmente, ou quem vive em união estável. Pode ser união estável homoafetiva? O que você acha? Pode ou não pode? Lógico que pode, lógico que pode. Daí vamos continuar aqui. E os parentes consanguíneos, consanguíneos tem o quê? Vínculo de sangue. Nasceram da mesma origem, né? Pai, mãe, filho, neto, avô, etc. Vínculo de sangue. Ou afins. Concordo que afins tem a ver com casamento, que é o parente por afinidade. Que às vezes na prática não existe muita afinidade, do tipo cunhado, né? Desculpa, é brincadeira. Então, afins é por conta do... Foi ridículo essa aí, foi ridículo. Afins tem a ver com afinidade. Tá bom, casamento. Até o segundo grau. Opa, segundo grau, parou? Vem comigo. Eu, para os meus pais, quantos graus? 1, por irmão. 2. Então, eu, pai, mãe, irmão, beleza? Eu, pais, primeiro, avô, segundo, eu, filho, primeiro, neto, segundo. Até aí, beleza? Tá, tudo bem, vamos continuar aqui. Parentes, até segundo grau, ou por adoção, se a pessoa adotar da mesma forma, adotou um filho, também tem a mesma vinculação de 1 grau e tal. Daí continua. Daí grifa, sublinha, por favor. Do presidente da República, de governador de estado ou território, de Distrito Federal, não é isso? De prefeito. Então, você percebeu que são os titulares do Poder Executivo, né? Prefeito, governador e presidente, não é isso? Prefeito, governador, presidente. Ou de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Percebeu que abaixo tem uma súmula vinculante? Daqui a pouco a gente vai olhar a súmula vinculante, beleza? Então pensa comigo, ó. Pessoal, eu fui eleito presidente da República. Tranquilo? Esses meus parentes, pensa, pais, avós, pais, irmão, filho, neto. Essas pessoas, quando eu fui eleito presidente, não tinham nenhum cargo político eletivo no Brasil. Tranquilo? Enquanto eu for presidente, essas pessoas não podem se candidatar a um cargo político eletivo onde eu tenho influência. Porque para evitar que com a minha influência, esses meus parentes fossem eleitos. Até aqui tudo bem? Joinha? Tá. Eu sou governador. Na minha esfera de influência, pai, avô, pai, irmão, filho, neto. Enquanto eu for governador, eles não podem se candidatar, se não tinham cargos políticos eletivos, na minha esfera de influência. Entenda, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, porque tem influência, porque representa dentro daquele estado, beleza? O que está fora? Eleição para presidente da República. Está fora da minha esfera de influência. O que eu praticamente não concordo, mas está fora da minha influência, beleza? Desce para prefeito. Eu, pais, avós, eu, pai, irmão, eu, filho, neto. No meu município, onde eu sou prefeito, se eles não tinham cargos políticos eletivos, para prefeito e para vereador, eles não podem se candidatar. Beleza? E para deputado, fora da minha influência. Para governador, fora da minha influência. Presidente, fora da minha influência. Pode? Pode. Até aqui, beleza? Todo mundo junto? Caminhou? Tá, agora pensa comigo. Pessoal, eu sou presidente. Já falamos, lembra a história? Pais, avós, não sei o que, não sei o que. No ano que eu fui eleito presidente, o meu irmão, 2, segundo grau, né? O meu irmão foi eleito governador. Então, eu sou presidente, o meu irmão foi eleito governador. Indago aos senhores, o meu irmão pode se candidatar à reeleição de governador? Pode ou não pode? Pode. E cargo diferente? Não, é só para a reeleição. Até aqui, beleza? Guardou, então, você, seus pais, avós. Você, seus pais, irmão. Você, filho, neto. Tranquilo?
Essa é a restrição que existe. Sobrinho, qual que é o grau do sobrinho? Calma, vamos juntos aqui. Eu para os pais, primeiro. Para o irmão, segundo. Sobrinho é terceiro, não é isso? Sobrinho é filho do seu irmão, não é isso? Terceiro, tem limitação? Sim ou não? Vou repetir. Eu para os pais, primeiro. Para o irmão, segundo. Concordo que sobrinho é o filho do seu irmão? Seria? Terceiro. Beleza? Tá livre ou não tá? Rápido. Tá. Então é o seguinte, ó. Eu sou presidente e meu sobrinho quer se candidatar a governador. Pode ou não pode? Pode, porque tá fora da minha esfera de influência. Deu certo aqui? Pensa. Eu para os pais. Primeiro, pro irmão. Segundo, meu irmão casou. O que a mulher do meu irmão é minha? Cunhada. É segundo grau, não é? Sim ou não? Rápido. Pode se candidatar? Não. Guardou isso? Joinha? Porque quando perguntaram em prova, perguntaram a questão do sobrinho. O sobrinho está fora da limitação do impedimento, que é a pegadinha. E pensa comigo. Eu sou do executivo, porque se eu for do legislativo, senador, deputado, vereador, não tem impedimento, cara. O impedimento é para quem tem a chave do cofre, que são os titulares do Poder Executivo, cara. Até aqui, beleza? Todo mundo junto? Tá, vamos embora então. Vamos olhar essa súmula vinculante número 18, que tem a ver, que pode ser um argumento para eu aumentar a minha fundamentação numa prova, moçada. Vamos lá então, por favor. Súmula vinculante número 18, não é isso? Vamos lá. Súmula vinculante número 18. Súmula vinculante número... Súmulas vinculantes número 18, que está no nosso VAD, pessoal, vê se é a página 1999. 1999. Foi aí? 30 segundos para você ler. E aí, o que você acha? A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º, no artigo 14 da Constituição. Adivinha? Se separou. Porque era uma peça de ficção. O cara ficava casado e dizia que tinha se separado judicialmente para poder colocar a mulher no cargo seguinte, no mandato seguinte. Então, para evitar isso, tem até súmula vinculante sobre o tema. Todo mundo passou marca-texto aí? Percebeu? Quer dizer que a separação separação, entendo, do ponto de vista legal, separação judicial ou afastamento temporário da união estável, não afastam o impedimento da candidatura. Tranquilo? Vai não poder candidatar-se por conta disso. Até aqui, beleza? Vamos para frente. Todo mundo junto aqui, moçada? Firme aí? Fala, fião. Divórcio, sim, engloba, porque é de separação, entenda, divórcio, qualquer outro mecanismo de afastamento, né? Vamos para frente. Parágrafo 8º. O parágrafo 8º não deve cair na sua prova, mas pode cair em concurso que envolve a justiça militar, tá? Diz assim, o militar alistável é elegível, atendendo as seguintes condições. Então, o militar, ele vota para ele ser candidato, daí vem lá. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Vai ficar afastado, beleza? Se contar com mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato de diplomação para a inatividade. Quando é dito será agregado, a gente fala na área militar, o cara vai ficar na NASA. Ele não vai se levar em consideração aquele tempo para fins de promoção, para fins de remuneração. E, se ele for eleito, vai para a inatividade. Ele vai ser um militar aposentado, digamos assim. Beleza? Eu praticamente não concordo, mas paciência, né, filho? Nem tudo que a gente concorda é aquilo que acontece. Mesmo porque, de certo modo, é uma espécie de punição aos militares, né? Mas paciência, né? Fazer o quê? Parágrafo 9º. Esse parágrafo 9º é interessante, foi até uma pergunta que o pessoal fez comigo aqui na hora do intervalo. Esse parágrafo 9º é que fundamentou a lei da ficha limpa. Foi com base nesse parágrafo 9º que se fundamentou a lei da ficha limpa. E mais tarde, dá tudo certo, ainda hoje, eu vou colocar no meu Facebook, a gente pode até replicar no Facebook da equipe de constitucional,
um vídeo do STF de 20 e poucos minutos que conta a história da ficha limpa. Como é que foi a criação, que foi por iniciativa popular, como é que foi o julgamento do STF com relação a esse tema. É um videozinho de 24 minutos, 24 minutos alguma coisa, 20 e poucos minutos, que conta a história, quem votou a favor, quem votou contra, tal. E assim, entre nós, é um avanço, apesar de alguns questionarem a sua efetiva constitucionalidade com relação à presunção de inocência. Vamos nós aqui. Vamos ler o parágrafo 9 junto com você, filho. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a grifa, por favor. Lei complementar. Primeira coisa, você tem que lembrar que é lei complementar que vai tratar o trem. É lei complementar. Beleza? Joinha. Na sequência. Estabelecerá os casos, grifa, inelegibilidade. Beleza? Quer dizer, impedimentos para a pessoa concorrer a uma eleição, tá? Daí continua. E os prazos de sua cessação a fim de proteger a probidade administrativa, grifa probidade administrativa, e a moralidade para o exercício do mandato. Filho, quando se fala em probidade administrativa, pensa no Zé Afonso da Silva e Lopes Meireles, os clássicos. Probidade administrativa nada mais é do que a moralidade dentro do serviço público. Bastante redundante, né? Probidade administrativa com moralidade é a mesma coisa, porque a probidade é o respeito às normas, entenda, moralidade, no serviço público. Nada mais do que isso. Mas vamos continuar aqui. Moralidade administrativa, cadê aqui? Moralidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato. Considerar a vida pregressa do candidato, se o indivíduo tem antecedentes criminais, especialmente em crimes contra a administração pública. Como é que eu posso admitir que alguém vai ser senador, deputado ou do executivo ou do legislativo, se o cara é um contumaz, indivíduo condenado por peculato? É muito grave, né? Peculato, lembra o que é peculato? Localiza peculato no Código Penal, isso é rápido. Onde está peculato no Código Penal? Lembra lá, está nos crimes contra a administração pública, peculato. Se cair na sua prova, o cara foi condenado por peculato, por concussão. São crimes graves contra a administração pública, cara. Mas localiza no seu vademécum, porque se cair uma questão que envolve o tema, para você aumentar a sua fundamentação, pode ser que você use, né? O peculato previsto no artigo 312 do Código Penal Brasileiro. Concussão está perto também. Onde está concussão? 316, peculato, concussão. Indivíduo condenado por conculato, pecussão, são crimes graves contra a administração pública, né? Tem o peculato, a pessoa se apropriar de alguma coisa como administrador público daquilo que é um bem público, né? A concussão é uma espécie de extorsão no plano penal cometido por servidor público, né, filho? Mas continuando aqui. Considerar a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego da administração direta ou indireta. Então, esse parágrafo 9º foi a justificativa para admitir-se a lei da ficha limpa, como estabelecendo restrições às eleições. Agora, aqui entre nós, importante, você vai sublinhar se você quiser. Lei Complementar 64 de 90. Sublinhe, por favor. Lei Complementar 64 de 90, 1990. Sublinhou? Porque logo abaixo está escrito assim, ó. Lei Complementar 135 de 2010. Essa é a lei da ficha limpa, que você não encontra nos VADs. Porque essa lei da ficha limpa, ela altera a lei complementar 64 de 90. Beleza? Localiza para mim a lei 64 de 90. Essa lei complementar número 64 de 90. Lei complementar 64 de 90, que é a lei de inelegibilidades. Lei complementar número 64 de 1990. Localiza para mim aí. Onde é que está esse trem? Localizaram, moçada? Firme? Então me diga. Essa lei 6490, qual é a página que está o trem? 1439. Vamos lá então. 1439. 1439. Lei 6490. Localizei aqui. Todo mundo junto? Todo mundo junto? Então, estamos na página 1439, Lei Complementar número 64 de 90. Tudo bem até aqui, moçada? Professor, numa leitura rápida, não quero perder tempo. Eu achei a Lei Complementar 64 de 90.
Se eu for ler a lei inteira, talvez eu perca um pouco de tempo. Qual é a dica? Você vai lendo a lei e vai rapidamente passando o lápis onde aparece lá, Lei Complementar 135. Porque a Lei Complementar 135 é a lei da ficha limpa. E como é um tema atual, é legal você saber onde é que está. Então vai junto comigo. Ó. Artigo 1º, opa, apareceu aqui. Então apareceu no artigo 1º, inciso 1º, a linha C. Apareceu aqui embaixo, redação dada pela emenda constitucional. Tudo bem até aqui, moçada? Todo mundo junto? Tá. Passando os olhos, apareceu também na linha D. Apareceu também lá na linha F. Tudo bem até aqui, moçada? Apareceu lá e vai embora. Vai aparecer. E perceba que nós foram colocados aí, moçada, em vários... Tudo bem até aqui, moçada? Aparece no monte, professor, eu tô ficando até louco aqui. Eu me remexo muito. Parabéns. Parabéns. Depois você vai fazer essa leitura em casa. Joinha? Mas uma dica para vocês nesse momento. Tem vários artigos, várias disposições, e abaixo aparece a Lei Complementar 135 de 90. Beleza? E daqui a pouco a gente vai olhar com mais calma isso aí. Essa Lei Complementar 6490 interessa para a gente, que é uma lei de inelegibilidades. Até aqui, se vocês forem pesquisar, o resumo é isso aqui, filho. A Lei Complementar 135, que é a lei da ficha limpa, estabeleceu o seguinte, ó, quem for condenado em segundo grau, inclusive por órgão administrativo, terá seus direitos suspensos políticos até o julgamento, o termo final desse processo administrativo ou do processo judicial. Entenda, você foi condenado pelo juiz de direito, apelou para o tribunal confirmou a condenação. Dali para cima estão suspensos os direitos políticos. Beleza? Até que tranquilo? Beleza? Depois a gente vai ver isso com mais calma para frente. Até que tranquilo? Beleza? Inclusive por órgão administrativo. Bom, depois eu vou colocar o videozinho para você assistir lá com a história de criação dessa norma. Todo mundo bem até aqui? Daqui a pouco a gente vai interagir mais com essa lei complementar. Mas já marcou aí, por favor? Então, falou alguma coisa de eleição, de impedimento a uma candidatura. Opa, eu sei que eu tenho que dar uma sapeada, se for o caso, no Código Eleitoral, nas normas de eleição e na lei complementar da ficha limpa. Beleza? Agora eu estou chegando onde eu quero chegar, na verdade, desde o começo. Todo mundo junto aí? Tá. Possibilidade de cair alguma coisa de uma ação sobre o tema? Pouquíssimo provável. Mas a gente tem que fechar o cerco. Porque se está na Constituição, o cara pode pedir para a gente. Vai junto comigo, então. Vamos então lá, todo mundo junto? Estamos aí no parágrafo 10, é isso? O 9º já foi, agora vem o parágrafo 10. Então vai junto comigo aí. Parágrafo 10. O mandato eletivo pode ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Até aqui, beleza? Então, isso aqui, olha o nomezinho. O mandato eletivo pode ser impugnado. Então, seria uma ação de impugnação de mandato eletivo. Beleza? Fundamento, parágrafo 10. Anota no caderno. Ação de impugnação de mandato eletivo. Parágrafo 10 do artigo 14. Ação de impugnação de mandato eletivo. Beleza? Parágrafo 10 do artigo 14. Todo mundo bem? Então, perceba que no parágrafo 10 do artigo 14, ele traz informações importantes. Vamos reler e sublinhar aquilo que a gente acha importante. Vamos lá. Diz lá, o mandato eletivo, então, poderia sublinhar mandato eletivo, impugnado, adivinha, na Justiça Eleitoral. Se é na Justiça Eleitoral, já tem o foro para onde eu vou mandar a minha ação. Daí continua. No prazo de 15 dias, opa, prazo é importante ou não para nós? Vamos sublinhar o prazo. Sublinhar o prazo de 15 dias. 15 dias. Contados da diplomação. A diplomação, pessoal, é um ato formal realizado após a eleição. Então, a eleição, primeiro turno, primeiro domingo de outubro, segundo turno, último domingo de outubro. Ele foi eleito. A Justiça Eleitoral vai fazer a apuração para ver se está tudo certinho, bonitinho. E, normalmente, lá por dezembro, costuma ocorrer a diplomação. É entregue um diploma de que ele foi eleito regularmente. E a posse vai ser alguns dias depois. Então, executivo, posse, 1º de janeiro. Até aqui, beleza? Joinha? Posse do legislativo. Pensa, deputado federal, senador. Posse no primeiro ano da legislatura. 1º de fevereiro, beleza?
Então, as proteções que existem no campo eleitoral vão da diplomação para diante. Então, ele já está protegido com certos privilégios da diplomação de dezembro para diante. E a posse é posteriormente. Até aqui, beleza? Vamos voltar aqui. Então, eu sei que estão protegidos da diplomação. Então, 15 dias contados da diplomação. Então, a diplomação vai ter que constar no nosso problema. A diplomação ocorreu dia 15 de dezembro. Eu tenho 15 dias para entrar com uma ação de impugnação do mandato eletivo. Daí perceba o que a Constituição fala para a gente. Veja lá. Com provas do quê? Sublinhe abuso do poder econômico. Então o cara gastou muito mais daquilo que ele declarou para a Justiça Eleitoral. Beleza? Porque ele é multimilionário. Corrupção ou fraude. Adivinha? Ou corrupção ativa ou passiva, ou fraudou votos. Fraudou o sistema de eleição. Beleza? Corrupção, e localiza, por favor, no seu vademecum. Vamos lá no Código Penal, corrupção ativa e corrupção passiva. No Código Penal, por enquanto. Corrupção ativa, corrupção passiva. Corrupção ativa, corrupção passiva. Vamos no Código Penal, onde está corrupção ativa ou corrupção passiva. (333) do Código Penal, é isso? 317 do Código Penal, 317 do Código Penal, 333 do Código Penal. Tudo bem? Mas isso é crime comum, né, filho? Será que esses crimes têm alguma repetição ou alguma replicação lá no Código Eleitoral? Será que existe o crime de corrupção eleitoral? Vamos fazer um teste, ver se a gente acha aí. Se eu estou falando do Código Eleitoral, adivinha, você já sabe onde está o Código Eleitoral. Dá uma sapeada aí, se no Código Eleitoral tem crime lá de corrupção. Não tenham pressa, que é uma aula de segunda fase, né, filho? Dá uma checada lá para mim, por favor. Tem ou não tem? Tem? Qual é o artigo? Do artigo 289 do Código Eleitoral para frente fala dos crimes eleitorais. Será que alguns deles eu consigo enquadrar na corrupção? Ativa, passiva, fraude, etc. 299? Pessoal, se eu tenho um tipo específico na legislação eleitoral e eu tenho um tipo comum lá no Código Penal, qual dos dois eu tenho que aplicar para esse caso? Da legislação especial. Então não vai ficar confundindo as coisas na prova. Se tem crime eleitoral, eu vou sapear o quê? O Código Eleitoral. Até aqui, beleza? Todo mundo junto? Tá. Podemos caminhar todo mundo junto, hein, moçada? Qual ficou o artigo, então? 289 para frente, é isso? Então, no Código Eleitoral, do artigo 289 para frente, tem os crimes eleitorais. Se são crimes eleitorais, eu expliquei já para vocês quando eu falei da Justiça Eleitoral, que julga matéria comum e também julga crimes na área eleitoral, tá? Pega o seu livro de prática, por favor. Pega o seu livro de prática e vamos lá na página, deixa eu ver aqui, nós colocamos em separado, deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhadinha, por favor, lá nas petições eleitorais. Página 253. Página 253. 253. 253. Deixa abertinho aí que a gente já volta a comentar isso também. Deixa aí aberto o nosso livro, Impugnação ao Registro da Candidatura. Daqui a pouco a gente vai mexer com ele. Deixa eu só voltar aqui para... Tá. Todo mundo junto? Beleza? Podemos caminhar? Tá. Diz assim, impugnação ao registro da candidatura. Pode ser ajuizada no prazo de 5 dias a contar da data da publicação do edital. Impugnação ao registro de candidatura é a mesma coisa que impugnação ao mandato eletivo? O que você acha? Não, né, filho? Beleza? Essa é uma outra ação. Impugnação ao registro de candidatura
É uma outra ação, beleza? Desce abaixo tem ações de investigação da judicial, né? Ação de investigação judicial eleitoral. Beleza? É outra ação. Para frente, recurso contra a diplomação é outra coisa. E mais à frente tem o quê? A ação de impugnação de mandato eletivo. Então, na área eleitoral, eu tenho essas, além de várias outras ações possíveis, eu tenho essas, nós colocamos aí 4 ações possíveis, 1, 2, 3, 4, que poderiam ser pedidas em prova, tá? Daqui a pouco a gente vai ver essas 4 ações, tranquilo? Beleza? Porque, deixa aberto o livro de prática. Volta para a Constituição, filho. Ai, professor, eu tô ficando tanta coisa. Calma. Volta para a Constituição. Chega comigo. A ação de impugnação mandato eletivo está no parágrafo 10 do artigo 14, não é isso? Sim ou não? Rápido. Sim. Já vimos o parágrafo 10. E até encontramos aí a questão dos crimes eleitorais. Joinha? Desce o parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se é temerária, ou de má-fé, ou de manifesta má-fé. Essa ação de impugnação de mandato eletivo. Tranquilo até aqui, moçada? Joinha? Vimos o artigo 14 inteirinho. Daqui a pouco a gente vai ver o artigo 15, só que antes de entrar no artigo 15, vamos anuviar um pouco a cabeça com essas ações possíveis no campo eleitoral. Beleza? Então, deixa aí o VAD, vamos pensar nas ações. Então, põe aí a primeira ação no seu caderninho, dessas ações eleitorais. Ação de impugnação ao registro da candidatura. Ação de impugnação ao registro da candidatura. Ação de impugnação ao registro de candidatura. Tudo bem, moçada? Essa ação de impugnação ao registro de candidatura, tudo bem daqui? Onde é que eu vou achar o fundamento para essa ação aqui? Será que eu encontro essa ação de impugnação ao registro da candidatura na Lei Complementar 64, que fala de inelegibilidade? Dá uma olhadinha no artigo 3º da Lei Complementar 64, que fala de inelegibilidade. Ação de impugnação ao registro do registro de candidatura. Tem ou não tem? Ação de impugnação ao registro da candidatura. Todo mundo foi? Localizou aí? Chega para mim do artigo 3º em diante até o artigo 17 da Lei 64 de 90. Ação de impugnação ao registro da candidatura. O que você acha? Pode ou não pode? Pode. Professor, se eu fosse colocar como fundamento na minha Constituição para essa ação de impugnação do registro da candidatura, será que eu poderia usar o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição? Chega para mim. Se você poderia usar como argumento de fundamento constitucional para essa ação de impugnação do registro da candidatura, o parágrafo 9º do artigo 14. O que você acha? Será que eu poderia impugnar uma candidatura porque o cliente, não, nosso adversário, então nós advogamos uma pessoa e o adversário na chapa tem lá peça, foi condenado criminalmente, inclusive em segunda instância por órgão, por tribunal X, ele não poderia ser candidato, porque já tem uma vida pregressa inadequada para o serviço público. Será que eu poderia entrar com uma ação de impugnação ao registro da candidatura? Porque ele se registrou para candidatar, ele não foi eleito ainda. O que você acha? Poderia ou não poderia? Poderia. E eu poderia usar do artigo 3º ao artigo 17 da Lei Complementar 6490? Onde está a Lei Complementar 6490, moçada? Qual é a página? Qual é a página? 1439. Vamos lá, 1439, vamos ver se a gente consegue achar juntos aí. Que é aula de segunda fase, né, filho? Tem que mexer com o trem, né? 1439. Do artigo 3º em diante.
Caberá a qualquer candidato a partido político ou ligação ao Ministério Público, no prazo de 5 dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada. Esse artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90 diz quem pode ser autor dessa ação de impugnação de registro da candidatura. Então, percebeu? Sublinha, por favor. São só essas pessoas que aí estão. Sublinha, então, partido político, coligação, Ministério Público, candidato. E eu pergunto para vocês, um cidadão que não é candidato, pode entrar com essa ação rápido? Não, filho. Não. São só as pessoas que aí estão. Então, no artigo 3º eu tenho a ação para viabilizar a impugnação de uma candidatura de um indivíduo que aparece na televisão lá fazendo campanha. Tranquilo? Beleza? Tá aqui, moçada? Ele já está fazendo campanha, sim ou não? Pode até estar fazendo campanha já. Eu quero impugnar a candidatura dele. Ele foi eleito? É de impugnação de mandato eletivo? Não, porque o cara não foi eleito, não foi diplomado ainda, porra. Até aqui, beleza? Tá, chega comigo. Artigo 3º, fala lá do prazo, beleza. Todo mundo junto, hein, moçada? Tamo junto ou não? Tá. Pergunto, senhores, essa petição que você vai fazer, aliás, passe os olhos aí, vá até, deixa eu ver, vá até o artigo 17, passando os olhos, e me diga, do artigo 3º até o artigo 17, se tem requisitos para uma petição inicial. Se tem aí, porque já sei que já tem a legitimidade ativa. Se tem requisitos da petição inicial, ou se tem aí competência. Passe os olhos, não tenha pressa. É uma aula de segunda fase, filho. Parágrafo 3º é importante? O que você acha? Sim ou não? Então sublinha. Se você achar importante, já vai sublinhando já, filho. Então já achamos aqui o artigo 3º, fala quem pode propor. Disseram que para mim importante também o parágrafo 3º, tem lá a questão das provas. Vai lendo, já sublinha aquilo que vocês acham importante com relação à petição, à competência, ao procedimento. Ao fazer isso agora, na hora da prova, você... Opa, isso aqui já ouvi falar, pô. E aí, moçada? Tem mais coisa mais importante aí aparecendo, não? Mais ou menos. Ai, tanta coisa, professor. Vai, filho. Não reclama não, pode ser pior. Daqui a um tempo vocês vão ter aquele cliente chato, parece um Exu. O filho dele que é pior que ele. Né, Gustavo? Tudo bem, hein? Firme? Podemos caminhar? Tá. Já conseguiram ler o máximo aí de informações? Então, pessoal, do artigo, concordo que do artigo 3º para frente, até o artigo 17, nós temos aí informações importantes que vão ajudar a gente com relação a esse tema, impugnação do registro da candidatura. Que em resumo é o seguinte, ó, no seu caderninho, se você quiser colocar, ó, você vai usar o artigo 282, porque é uma petição inicial, beleza? Petição inicial, 282. Endereçamento, para quem eu vou mandar? Se você for procurar, depois até você vai encontrar aí, mas eu vou te adiantar, né, para quem você manda. Então pensa comigo, ó, se é uma eleição de prefeito ou vereador, adivinha,
é para o juiz eleitoral. Beleza? Se é uma questão que envolve governador, deputados, senadores, é para o Tribunal Regional Eleitoral. Beleza? É uma questão que envolve presidente da República, vice, Tribunal Superior Eleitoral. Tranquilo? Esse é o endereçamento da candidatura. Até aqui, beleza? Sem estresse nenhum. Isso está na legislação. Depois você até vai procurar, vai encontrar pra gente aí. Dizer, ó, tá em tal artigo. Eu acho que está aqui, eu acho que está no Código Eleitoral. Já disse os caminhos para você pesquisar. Mas se é eleição municipal, juiz eleitoral. Beleza? Se é eleição estadual, TRE. Se é eleição presidente da República e seu vice, TSE. Joinha? Beleza? Vai olhar o quê? Querendo em casa, o Código Eleitoral e essa lei de inelegibilidades, que ajudam os senhores na prova. Tranquilo? No seu caderninho, por favor, o que você quer com essa ação de impugnação do registro da candidatura? Qual que é o seu pedido? O cara continuar candidato ou o cara ter o cancelamento da candidatura dele rápido? O cancelamento do registro da candidatura dele, cara. Então o pedido é muito simples, cara. Até aqui, beleza? Todo mundo caminhando bem? Nada de extraordinário. Peço para vocês lerem, se quiserem, na página 253, tem um resuminho para vocês. Beleza? Citando, inclusive, os principais artigos para você dar uma sapeada. Até aqui, beleza? Nada de extraordinário. Podemos, moçada? Tem até a previsão de recurso que nós colocamos aí. Vamos para a aproximação. Aproximação na sequência do livro aí de prática. Estou na página 253. Todo mundo junto? Pega o livro de prática 253. Impugnação ao registro da candidatura, adivinha? Você quer atingir a candidatura. O cara não foi diplomado ainda. Beleza? Bom, vamos para a aproximação que aparece na sequência do livro aí. Ações de investigação judicial eleitoral. E às vezes aparece só a sigla, né? AIJE. As ações de investigação judicial eleitoral, em geral, seguem o rito previsto no artigo 22 da Lei 64 de 90. Vai para o artigo 22. Vá para o artigo 22 da Lei 64 de 90. Deixa ela aberta aí, não fecha ela não. Todo mundo bem? Diz lá, qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público, o autor, né, filho, poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente, daí presta atenção, ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio, abuso de poder econômico ou de poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte, daí depois você passe os olhos no artigo 22, no resto do artigo 22. Então, artigo 22, pede-se ao juiz eleitoral, ou ao órgão eleitoral, corregedor eleitoral, melhor dizendo, o juiz eleitoral, eleição municipal. Corregedor eleitoral regional, eleições estaduais. Corregedor geral, do ponto de vista nacional, junto ao TSE, para eleições que envolvem a presidência da República. Tá? Você pede, tem suspeita que o pessoal está usando o Combi lá do Sistema Único de Saúde, do SUS, da Previdência Social, para fazer campanha para certo partido. Então, essa investigação é uma investigação feita pelo corregedor eleitoral ou pelo próprio juiz eleitoral. Beleza? É lógico, o Ministério Público ele pode pedir essa investigação a ser realizada, de certo modo, excepcionalmente, até pelo próprio órgão julgador, pelo juiz eleitoral ou pelo corregedor eleitoral que vai levar em condições a apuração. Bom, no seu caderninho, por favor, essa ação, passou a marcar texto no artigo 22? Porque eu quero alguns artigos ali, comentar 64, já pintadinhos. Você já pintou o artigo 3º, beleza? Tem a ver com o registro da candidatura, beleza? Impugnação de registro da candidatura, beleza? Pintou o artigo 22 aí. Tranquilo? Anote no caderninho, por favor, como dica. No caderninho, por favor, como dica. Ação de investigação judicial eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Pode? Ação de investigação judicial eleitoral. Dá um tracinho e escreva. Já deferido o registro do candidato. Já deferido o registro do candidato. Já deferido o registro do candidato. E ele está disputando
e ele está disputando as eleições. E ele está disputando as eleições, beleza? Já houve o registro da candidatura e já está disputando a eleição. Está fazendo eleição na rua aí. Perceba? Quem pode ser autor desse pedido, dessa investigação? Quem? Está no artigo 22. Então não é para ficar perdido no tempo. Veja no artigo 22 se cidadão pode pedir. Cidadão pode pedir rápido? Não, filho. Quem pode pedir? Candidato, partido político, Ministério Público. Tudo bem até aqui, moçada? Joinha? Tá. Adivinha o que você quer com essa ação? Que ele continue candidato? Que haja o cancelamento do registro da candidatura dele. Que ele não seja mais candidato. Até aqui, beleza? Joinha? Tranquilo até aqui, moçada? Bom, volta lá para o artigo, para a página 253 do livro de prática. Diz assim: as ações de investigação judicial eleitoral, em geral, seguem o rito previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 e são divididas em, essa é uma divisão feita pela própria doutrina, daí diz lá, a ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder, aí perceba que a gente até coloca no livro para depois você querendo pintar, identificar, artigo 1º, inciso 1º, linha D, artigo 19 e 22 da ação, ação por captação de gasto ilícito e recursos para fins eleitorais, artigo 30A, perceba que a gente coloca outra lei aí, lei 9.504 de 97, checa se essa lei tem no seu VAD, 9.504 de 97, tem, vamos lá até lá, por favor, na lei 9.504 de 97, se você já achou, e vamos pintar o artigo 30A, 9.504 de 97, vamos pintar o artigo 30A. Achou aí? Lei 9.504 de 97. O nosso vadão, qual que é a página, moçada? Na página 1634, é isso? Já localizaram o artigo 30A? Pinta lá. E deixa aberto aí, 30A. Pinta aí. Daí no livro ainda nós colocamos lá, ação por captação ilícita de sufrágio, artigo 41A. Pinta o artigo 41A aí, checa pra mim, artigo 41A. Artigo 41A. Tem aí? Pinta lá, pode pintar. Aí no livro de prática, ação por conduta vedada, artigo 73 dessa lei. Artigo 73 dessa lei. 9.504. Novamente, a possibilidade de cair um trem desse para vocês é mínima. Mas se cair, a gente tem que lembrar que tem algumas leis que tratam do tema. Adivinha? Do artigo 14 ao 17, direito eleitoral. Código eleitoral, tem que dar uma olhadinha. Lei de inelegibilidade, dá uma olhadinha. E nessa lei 9.504, beleza? São as principais leis. Se cair um trem desse, vai estar aí a resposta. Tranquilo? Aqui entre nós, pouco provável que caia. Se cair, deve ser alguma coisinha vinculada ao parágrafo 9º ou parágrafo 10 do artigo 14. Joinha? Só que a gente antecipa o prejuízo. Vamos para frente. Daí lá, quem estabelece, no livro de prática, página 254, como estabelece o artigo 22, lá temos os legitimados, tal, recomenda-se usar a estrutura do artigo 282. Tranquilo? Beleza? 282 é a petição inicial, sim ou não, pessoal? Então é fácil. Até aqui todo mundo junto? Então, se é algo que envolve uma eleição municipal, para o juiz eleitoral. Algo que envolve uma eleição regional, governador, deputados, tal, para o corregedor eleitoral. Você está pedindo uma investigação. Joinha? E se houver algo que afeta a presidência da República, o corregedor geral vinculado ao TSE. Beleza? Então, juiz eleitoral, corregedor regional vinculado ao TRE, beleza? Eleições de governador, deputados, etc. E corregedor geral vinculado ao TSE para a eleição presidencial. Até aqui, beleza? Porque você quer que seja feita uma investigação de uma possível captação ilícita de votos, abuso, poder econômico, etc. E os artigos aí listados indicam quais são as situações possíveis. Até aqui, beleza? Podemos caminhar? Vamos na sequência do livro. Recurso contra a diplomação. Então, pense comigo. Contra a diplomação significa o quê? O indivíduo foi diplomado. Até aqui, beleza, moçada?
Então, vem lá, eu vou ler para os senhores, diz assim: essa ação, que pode ser utilizada pelo Ministério Público Eleitoral, candidatos, partidos políticos e coligações, visa a nulidade da diplomação em face de erro na contagem dos votos ou inelegibilidade ou incompatibilidade do candidato. Artigo 262 do Código Eleitoral, prazo de 3 dias, exige prova pré-constituída. Então, não se admite dilação probatória. Competência, adivinha, do TRE, porque perceba, é um recurso. O cara foi diplomado? Diplomado por quem? Pelo juiz eleitoral. Eu vou recorrer para o TRE. Quem diplomou foi o TRE. Vou recorrer para o TSE. Beleza? Embora o processo eleitoral se encerre com a diplomação, posterior ao julgamento definitivo das ações de impugnação tem efeito ex tunc, cancelando o ato de diplomação com consequente perda do mandato. Então, imagine. Foi diplomado. Beleza? Você está indignado com essa impugnação. Joinha? Pode fazer o quê? Volta na primeira ação. Como é que é o número da primeira ação? Ação o quê? De impugnação ao registro da candidatura. Você entrou com uma ação de impugnação ao registro da candidatura. Só que você entrou com a ação, o respectivo órgão eleitoral manteve a diplomação. Dessa decisão, cabe recurso para órgão superior. Tranquilo? Nossa, que romântico. Parabéns. Cabe recurso para um órgão superior, beleza? Até aqui, beleza? Percebeu que não é uma ação, é um recurso. Você entrou com a ação de impugnação e registro da candidatura, o órgão judicial eleitoral manteve a candidatura. Vou recorrer dessa decisão desse órgão. Para quem? Para o órgão superior. Petição simples, sem estresse nenhum. Tranquilo? Porque também é chamado de recurso inominado. Joinha? Tá. Vamos para a última ação, que talvez nos interesse para a prova. Talvez. Página 255 do livro de prática. Ação de impugnação de mandato eletivo. Beleza? Ação de impugnação de mandato eletivo. Diga para mim. Está aí, qual que é o fundamento constitucional? Está aí no livro. Artigo 14, parágrafo 10, que a gente tinha comentado um pouquinho antes. Vamos voltar lá. Não tenha preguiça, cara. Volta lá porque é aula de segunda fase. Artigo 14, parágrafo 10. Lembra? Diz assim: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contra a sociedade de diplomação. Quer dizer que já foi diplomado, beleza? A eleição ocorreu em outubro, foi diplomado em dezembro. Tem um prazo de quantos dias para entrar com essa ação? 15 dias, beleza? 15 dias da diplomação. Muito bem. Essa ação, pessoal, o procedimento, adivinha, nós já vimos do artigo 2º em diante, do artigo 2º ao 16, da Lei Complementar 64 de 90. Volta na Lei Complementar 64 de 90. Lei Complementar 64 de 90. Se esse cara foi diplomado, os senhores concordam que ele já tem um cargo político? Já é deputado, já é vereador, não é isso? Beleza? Eu quero que ele continue no cargo, eu quero que ele perca o cargo. Que ele perca. Eu quero que ele perca o cargo, né? Beleza? Tá. Todo mundo junto? Essa ação, qualquer pessoa pode propor ação ou são pessoas especiais? Quem são os caras? Vai. Candidato, partido político, coligação ou Ministério Público. O cidadão pode? Não, filho. Se é uma petição inicial, vou usar o que? O artigo 282 do Código de Processo Civil. Endereçamento. Da mesma forma que nós vimos antes. Pensa comigo. Se é eleição de prefeito e vereador, para quem? Para o juiz eleitoral. Se é de governador, deputado. Ou senador, para o TRE. Se é presidente da República, para o TSE. Nada de extraordinário com relação a essa ação. Deixa eu ver o que mais eu tenho que comentar com vocês. Com relação a esses recursos, até a gente já colocou essa observação no livro aí. Vá até o Código Eleitoral, por favor. Vá até o Código Eleitoral, por favor. Para a gente fechar essa questão da competência, vá até o Código Eleitoral. Localizou o Código Eleitoral? Localizou? Vá até o artigo 22 do Código Eleitoral. Onde está o Código Eleitoral? Mostra qual é a página? 939. Beleza, obrigado. 939. Chegou no artigo 29? Perdão, 22 primeiro, 22, desculpa. Artigo 22. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral. Beleza?
Então aí tem a competência do Tribunal Superior Eleitoral. Pode passar a marca-T se você quiser. Compete ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, né, filho? Tudo bem daqui, moçada? E aí vem lá, por exemplo, processar e julgar originalmente, a linha A, né? Artigo 22, nosso livro de prática, no nosso vadão. Página 939, artigo 22, inciso 1º, a linha A. O registro e a cassação de registro de partidos políticos e seus diretórios nacionais, não sei o quê. Candidatos grifa. A presidência e a vice-presidência da República. Beleza? E se cair vai ser um trem desse, não vai ser mais do que isso aí, porque o resto é muito, muito eleitoral. Mas você tem a competência do TSE aí. Joinha? Tá. Vamos para o artigo 29. Artigo 29. Compete aos tribunais regionais eleitorais, inciso 1º, processar e julgar originalmente, a linha A, o registro e o cancelamento de registro de candidatos de registro de diretórios estaduais, municipais, partidos políticos, bem como, grifa, candidatos a governador, vice-governador, membro do Congresso Nacional e Assembleias Legislativas. Beleza? Não deve passar disso também. Tranquilo até aqui, moçada? Vá até o artigo 35. Vá até o artigo 35. Compete aos juízes eleitorais tudo bem até aí, moçada? Localizaram? 35. Cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do TSE, processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, ressalvada a competência do TSE e do TRE, e etc. Então, dá a ideia de essas competências de julgamento de prefeitos e vereadores, etc., cabe a ele. Aquilo que não é de cima vai ser de quem está embaixo. Depois você pode até olhar os demais incisos que estão aí. Até aqui tranquilo? Joinha? Tá. Essas ações para a sua prova, se você quiser dar uma olhadinha no livro de prática e fazer uma marquinha, se cair para vocês deve ser uma impugnação ao registro de candidatura, que está na página 253, beleza? Ou uma ação de impugnação de mandato eletivo. Eu apostaria mais numa ação de impugnação ao mandato eletivo. Por quê? Pelos fundamentos constitucionais, parágrafo 10 e 11. Mas entre nós, eu acho que não vai cair porque o cara não tem a manha disso. E é muito eleitoral. E é uma petição simples, cara. Seria muito fácil para você. Ele teria que contar um caso dizendo quais são as situações que você vai ter que desenvolver na parte do direito, cara. Isso seria algo muito fácil. Endereçamento está no Código Eleitoral, é uma petição inicial, e você poderia, transacionando as questões que envolvem até a inelegibilidade, aumentar o fundamento da peça. E o pedido que... Adivinha qual é o pedido da impugnação do mandato eletivo? Porque ele continua ou perca o mandato eletivo? Perca. Então é algo muito simples. Como petição não vai cair. Pode cair como questão de pergunta. Como pergunta eu apostaria, com certeza. Pode cair um trem desse aqui. Beleza? Até para você perceber que tem diferença, né? Quando é candidato, depois de diplomado, as situações que envolvem depois de diplomação. Fala, filho. É que liminar não tem cabimento, você pedir um afastamento numa liminar, né? Mas na matéria eleitoral é bem difícil você conseguir uma liminar, porque tem na questão eleitoral, eles valorizam muito a presunção de inocência. Então o cara só perde o cargo no julgamento definitivo. Você até pode pedir liminar, como se fosse um habeas corpus, fomos bonitos de perigo em mora. Mas dificilmente você vê alguém perder mandato em cautelar ou em liminar. Na justiça eleitoral tem essa benesse. O cara fica no cargo até apodrecer, até transitar julgado. Vide João Paulo Cunha e Genuíno. Mesmo que condenados, estão lá. Mas é lógico que você vai pedir. Se vão dar ou não, são outros 500. Entre nós, dificilmente vão dar. Em nome da democracia, não sei o que, não sei o que. Agora, tem até meios de você conseguir efeito suspensivo em algumas situações na justiça eleitoral. Só que é bem específico, é caso a caso. Aliás, pessoal, matéria eleitoral vai variar de juiz eleitoral para juiz eleitoral, de TRE para TRE, e quem resolve a treta? O TSE, possível extraordinário para o STF. Então não é uma matéria tão fácil. Pode variar de TRE para TRE, em situações específicas. Eu posso ter um caso da Rosana Sarney. Ela foi reeleita, queria que o marido se candidatasse a um cargo X, não conseguiu. Diferente do caso do garotinho, era o primeiro mandato, ele está no primeiro mandato, renunciou, conseguiu que a mulher pudesse concorrer à eleição de governadora, que ganhou posteriormente, porque era um primeiro mandato.
Caso do Alckmin versus Covas. O Alckmin foi 2 vezes vice do Covas. O TRE de São Paulo disse, ó, você pode se candidatar apenas uma vez para governador porque você ia suceder o cargo do Covas mais de uma vez. Então, umas coisas loucas, né? Varia de caso a caso. É lógico que vocês advogando na área eleitoral, vai ter que se familiarizar com o tema. E sempre que houver uma dúvida, você faz uma consulta. Você faz uma consulta ao juiz eleitoral, ao TRE, ao TST, ao TSE, a depender da matéria. Então, você pergunta antes, vai haver incompatibilidade? É o que não fizeram, por exemplo, nesse caso do AFIF aí. Olha, o vice-governador, até poderia fazer agora, né? O vice-governador pode assumir o cargo de ministro de Estado? É só um partido fazer uma consulta ao TRE. Se eles dizer não, acabou, filho. Tchau. Não dá para acumular as duas coisas. Né, que falta, às vezes, conhecimento técnico para o pessoal desvendar a matéria. Bom, vamos caminhando aqui. Daqui a pouco o PH não apareceu aí, não? O Paulo Henrique está na aula de sentença, né? Então, se apontar aí, dá um toque para nós aí. Meus amigos, para a gente finalizar direitos políticos. E estava pendente de comentar o artigo 15, né? Vamos lá no artigo 15, por favor? Que tem a ver aí. Dá uma fuçada para nós, por favor, Gustavão. Vê se o PH passou por aí. Que eu não lembro até que hora que ele ia dar aula lá. Então beleza. Porque vai que ele está aí. Ele é um rapaz todo respeitoso. Às vezes ele não entra porque nós estamos aqui na batalha. Obrigado. Pessoal, então é o seguinte, ó. Artigo 15. É vedada a caça... Artigo 15 da Constituição. Todo mundo bem? É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Então, aqui entre nós, esse artigo 15, moçada, ele não diz expressamente para nós o que é perda ou o que é suspensão. A doutrina que faz isso. Vamos pensar no Zé Afonso. O Zé Afonso, ele fala assim, ó, suspensão. Suspensão, aquela situação é temporária e pode ser revertida. Perda da ideia de que eu não posso recuperar mais. O PH chegou? Ô, PH. Então, o PH vai iniciar o... PH, só 2 minutinhos para acabar o negocinho? Entra aqui, pô. Senta aqui. Então, o PH já chegou aqui para comentar com os senhores aí penal, especial, extraordinário e até dicas de competência, né, com relação à matéria da justiça eleitoral, beleza? E só finalizar esse pequeno detalhe aqui. Então, o Zé Afonso fala assim, ó, perda da ideia de que não recupero mais. Se nós olharmos, olha o artigo 15 aí, por favor, moçada. Inciso 1º, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então, há uma ação judicial na Justiça Federal para cancelar a naturalização daquele indivíduo, beleza? E houve o cancelamento por sentença judicial. Dessa sentença judicial para reverter isso aqui, só se for uma ação rescisória, no prazo de 2 anos. Passou esse prazo, transjulgado, conjugada formal e material, não tem mais como resolver essa treta. Perdeu. Então, imagine que um indivíduo se naturalizou brasileiro para cometer um crime contra o presidente da República. E houve o cancelamento da sua naturalização. Dificilmente ele vai recuperar um trem desse. Então, esse seria um caso típico de perda mesmo, após os 2 anos da possível ação rescisória. Beleza? A ideia é de que não recuperaria mais. Apesar de que um outro presidente poderia até perdoá-lo ou anistiá-lo. Tá? Mas a ideia seria um caso de perda, não recuperar mais. Tá? Depois vem lá. Incapacidade civil absoluta. O cara ficou louco, começou a prestar a prova da ordem, não passou mais, ficou louco, tomou tarja preta, foi interditado. Ele começou a fazer terapia, né, começou a fazer tai chi chuan, não sei o quê, voltou à normalidade. Ele pode ter restabelecido os direitos políticos. Então, aquela incapacidade civil absoluta, através de uma interdição judicial, poderia ser revertida no futuro. Um tratamento adequado, por que não? Pode acontecer. Então, seria algo temporário. Essa absoluta pode ser revertida. Pensa comigo, aqui que nós comentamos antes um pouquinho. Condenação criminal transitada em julgado. Grifa, condenação criminal transitada em julgado. Beleza? Enquanto durarem seus efeitos, óbvio. Transitou em julgado, suspendeu os direitos políticos durante o cumprimento da pena. Depois de cumprir a pena, pode voltar a ter direitos políticos? Sim ou não? Rápido. Pode votar e ser votado. É uma democracia, pô. Mas lembra que nós combinamos? O cara que foi preso em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, tal, pode votar e ser votado? Tecnicamente até pode. Ou uma sentença judicial passível de recurso, pode, beleza? Daí depois, recusa de cumprir obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º e 8º. Esse inciso é aquele que se refere à pessoa que não quer, por exemplo, servir às Forças Armadas. Ah, não quero servir às Forças Armadas porque minha religião não permite, não quero pegar em arma, jurar bandeira, tal. Então vai pro inferno, então, pô. Quer defender a própria pátria? Que diabo, já me irritou, né?
Tem pessoal assim, você não quer servir as Forças Armadas? Você vai fazer uma prestação alternativa, ajudar no hospital, não sei o quê. Também não quero. Estão suspensos os direitos políticos. Se em algum momento você servir as Forças Armadas ou realizar esse ato complementar, você pode recuperar, por que não? Mas se você não fizer, não vai ter direitos políticos. Bom, pra frente, né? Improbidade administrativa no termo do artigo 37, parágrafo 4º. Entenda, o indivíduo foi condenado por meio de uma sentença, porque foi promovida uma ação civil pública por improbidade administrativa. Qual que é a lei da improbidade administrativa? Isso é rápido, está muito lerdo esse negócio, filho. Qual que é a lei que fala de improbidade administrativa, meus amigos? Isso, a gente já acertou já. 8429. Localize no Vadão, por favor, hein? Vadão é o nosso vademeco grandão, Vadão, né? 1526, é isso? Nessa lei de improbidade administrativa, 1526, é isso mesmo? A lei é 8429. A página no Vadão é 1526. Chequem para mim, por favor. Tem 3 tipos aí que estabelecem os atos de improbidade e as respectivas punições. Tem, não tem? Então, nessas punições, qual que é o artigo primeiro que começa? 9º. No artigo 9º, vai lá embaixo e me diga, suspensão de quanto tempo a quanto tempo? No artigo 9º da lei 8429, suspensão de quanto tempo a quanto tempo dos direitos políticos? Tem aí? Não estou vendo. Parabéns, sucesso, hein? Concordam com o artigo 9º e o artigo 10 e 11, se não me engano, são os 3? Estabelecem situações que caracterizam improbidade administrativa. É isso? Onde estão as punições? Opa, no artigo 12. Então vai sublinhar o artigo 12. No artigo 12 tem de tanto a tanto, não é isso? Suspensão de tanto a tanto, de tanto a tanto. Então o artigo 12 é importante. Tem a previsão dos prazos de suspensão dos direitos políticos. Até aqui, beleza, moçada? Todo mundo pintou aí, colocou a marquinha? A professora estou colocando clipes, colocando a marquinha, é isso aí, filhão. Tem que deixar o negócio turbinado no bom sentido. Até aqui, beleza? Joinha? Só para a gente terminar essa... Todo mundo junto, moçada? Esse tema, perda ou suspensão de direitos políticos, eu já falei anteriormente. Eu só quero que vocês anotem, por favor, que esse tema, perda e suspensão de direitos políticos, também tem a ver com os artigos 55 e 56 da Constituição. Então, do artigo 15 da Constituição, em casa, por favor. Tem que ler o artigo 15, combinado com os artigos 55 e 56 da Constituição. É o caso do genuíno João Paulo Cunha. Temas da moda afetos à nossa matéria. Beleza? Joinha? Para eu passar a bola para o meu amigo Paulo Henrique, só lembrando aqui, que lá no artigo 16 da lei, artigo 16 da Constituição, diz lá, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando a eleição que ocorra até 1 ano da sua data da sua vigência. Então nós temos um lapso temporal aí para a vigência de normas que alteram o processo eleitoral. Foi o caso da lei complementar da ficha limpa. Alterou em 1 ano para a eleição do ano posterior. Até aqui, beleza? Joinha? Artigo 16. E o artigo 17 até caiu na sua última prova, né? Questão de partidos políticos. Está na moda falar de partidos políticos, né? Partido político do Kassab, partido político da... Como é que chama a moça lá, ambientalista lá? Marina Silva, né? Então, um partido da Marina Silva que vão criar, não sei o quê. Partido político, se cair na nossa prova, é só ler o artigo 17. Nada extraordinário. E não se esqueça, e olhe, por favor, artigo 17, e abaixo dele é dito Lei 9.096, que é a lei orgânica dos partidos políticos. Se cair uma questão de partidos políticos, primeiro artigo 17. E lá vai estar o fundamento da resposta. O complemento da sua resposta pode estar na lei de organização dos partidos políticos. Beleza? Mas, pela experiência nossa, se fizerem uma pergunta de eleitoral, vai ser uma pergunta com 3 itens, A, B e C, sobre temas que acabei de comentar com vocês. Do artigo 14 ao 17, já está separado no seu vademecum o Código Eleitoral, e especialmente a lei de inelegibilidades. E mais tarde eu vou colocar no meu Facebook e no próprio Twitter o link daquele vídeo que eu quero que vocês assistam do STF contando o histórico de criação da lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa, que é a lei 135, lei comentário 135, que alterou a lei de inelegibilidades. Beleza daqui? Eu tenho a honra agora de passar a bola aqui para o meu amigo Paulo Henrique, a Aranda Fuller, a pronúncia acho que está correta, né? Que é um amigo de longa data, se conhece há mais de
12 para 13 anos, quase 15 anos já. Paulo Henrique é um grande amigo, dá aula para a prova da ordem para concurso público, nas várias etapas. Atualmente ele é magistrado de Minas Gerais e é um cara que eu gosto muito porque é um cara honesto, conheço, é um cara que fica viajando dentro do horário que lhe é possibilitado. O cara não fica dando gato na vara para dar aula, não. Ele vem à sexta-noite, dá aula sábado, domingo, volta de manhã. Aquele negócio não é um pilantra, não. Um cara do bem, eu gosto muito dele. Então, meu amigo Paulo Henrique vai falar com vocês de especial e extraordinário, beleza? E dicas da Justiça Eleitoral. E aqui um detalhe. Mexeu com ele, mexeu comigo, beleza? Então, passo a palavra ao meu amigo Paulo Henrique, por favor. Soltou o fio e já quer colar em mim, ó. Rapaz, nananina não. Agora voltou normal? Tá bom o áudio normal ou não? Pode aumentar um pouquinho só o retorno, por favor? Beleza. Pessoal, prazer em conhecê-los. Meu nome é Paulo Henrique, vulgo PH em função disso, tá certo? A parte do Erival é um pouco suspeita, porque ele é amigo meu, logicamente, mas se é amigo mesmo, nós vamos testar emprestando dinheiro, não é? Mas enfim, o nosso Antônio Bandeiras, né? Agora que eu soube recentemente que ele é o nosso Bandeiras do Direito Constitucional, galã. Então eu queria agradecer ao convite inicialmente, a honra de estar aqui com vocês, com a elite intelectual, não é isso? Né? Veio um pouquinho de recurso extraordinário especial, mas muito mais na parte penal, que pode ensejar aí fundamento constitucional, seria a competência que vocês tiveram já em prova como questão dissertativa, aquela competência sobre justiça federal e estadual, que basicamente é o 109 da Constituição. E como é norma constitucional diretamente constitucional, eu posso discutir isso dentro de recurso extraordinário com fundo penal. Aquela questão do índice que vocês tiveram já em provas passadas, tá certo? Ser a competência da Justiça Estadual ou Federal, nós veremos hoje também, tá ok? Eu queria só começar com vocês, pessoal, analisando aí as diferenças só que tem de recurso especial e extraordinário quando empregados na jurisdição penal. Muda pouquinho a coisa, muda fundamento legal, mas muda o prazo do agravo se for denegado segmento ao RE e ao RESP em penal. Essa parte perigosa, tá? Então veremos aí o que vai mudar nesses dois recursos constitucionais se empregados na parte penal. O resto é igualzinho, pessoal. Vai ter que ter, logicamente, pré-questionamento, vai ter que ter repercussão geral se for recurso extraordinário. Os seus requisitos fundamentais, eles são os mesmos que vocês já viram no cível com o professor Darlan, eu acho, né? Já teve. Então eu vou só ver com vocês o que muda se usado no processo penal. O fundamento da Constituição é sempre o mesmo. Ele vai continuar lá, dentro da Constituição Federal. Se for o recurso extraordinário do STF, continua dentro do artigo 102, inciso 3, da Constituição da República. Se for recurso especial para o STJ, o nosso RESP, também será dentro da Constituição o artigo 105, inciso 3. O que vai mudar, se usados na esfera penal, vai ser o fundamento, pessoal, de lei federal. Você vai utilizar para esses dois recursos o fundamento da sua interposição, além de ser o fundamento da Constituição. Eu não vou usar para o RE e para o RESP em penal o CPC, ao menos não quanto a prazo para interposição. O prazo também é de 15, mas aqui o fundamento legal é um outro da Lei 8.038/90. Você encontra esses dois no penal. A mudança que vai ter é essa daqui, vou até colocar em vermelho, que é o fundamento para esses dois no penal. Quanto a procedimento, é o artigo 26 da Lei 8.038/90. Mas que prevê na parte procedimental a mesma coisa que você vai interpor, já com razões em conjunto, tudo em 15 dias. Só que muda o local, muda a sede da previsão. Ao invés de ser o CPC, vai ser a Lei 8.038/90. Essa lei regulava o RE e o RESP em ambas as esferas, mas após o CPC regular, nessa lei ficou só os recursos do processo penal da Constituição. O que for civil, você usa CPC. O que for penal, você ainda usa, para esses recursos da Constituição,
a Lei 8.038/90. Tá certo? O prazo é igualzinho, porém ele vai mudar só o fundamento legal, que não será mais o Código de Processo Civil. Tranquilo, gente? O que muda bem, o que muda bastante, e isso é perigoso, é a questão desses dois recursos serem denegados no juízo ACO. Vamos supor que você interpôs o especial ou recurso extraordinário perante quem, pessoal? O 26 já diz, você vai interpor para o presidente do tribunal recorrido. Você interpõe ao presidente do tribunal recorrido com as razões para o STJ, se for especial, ou o Supremo, se for extraordinário. Agora, e se por acaso o presidente do tribunal recorrido negar seguimento e não mandar embora, pessoal? Não mandar para o tribunal a de quem? Quanto a essa decisão que negou o seguimento aos dois, caberia o que no processo civil? Cabe agravo do artigo 544 do CPC. Só que, pessoal, o agravo do civil, ele tem quantos dias? O agravo que hoje é nos próprios autos não é mais por instrumento, o prazo são 10 dias. Tem esse mesmo agravo no RE e no RESP penal. Mas, pessoal, esse agravo, cuidado, o prazo do nosso são 5 dias. Tá? Onde você encontra isso? Olha o que diz o artigo 28 da Lei 8.038/90. Confere comigo aí, pessoal. Artigo 28 da Lei 8.038/90. Ele vai dizer que se for negado o segmento ao especial ou recurso extraordinário, no juízo ACO, no tribunal recorrido, ele fala que cabe agravo de instrumento. Essa parte, pessoal, segundo o Supremo, ela foi revogada. Pode riscar aí, esse agravo não é mais de instrumento. Na parte do rito desse agravo, ele vai seguir o CPC. Esse foi o impacto que teve nesse agravo nosso do 28, na modificação que teve no CPC, artigo 544. O 28 fala de agravo de instrumento. Só que a forma dele, que era instrumento, deixou de ser. O Supremo entendeu, pessoal, que esse agravo nosso, hoje ele vai subir, tal como o do civil, ele não sobe por instrumento, ele vai subir nos próprios autos, por influência da modificação que afetou também o penal, no artigo 544 do Código de Processo Civil. Então, a alteração do CPC nesse agravo afetou o penal? A pessoa afetou, mas só afetou, segundo o Supremo, em qual medida? Só afetou na forma que ele vai subir ao Tribunal Superior. Esse agravo nosso do 28, que era de instrumento, também ficou nos próprios autos, igualzinho o cível. Tá certo, gente? Sim? Lembra disso daqui? Ou querem que volte sobre isso? Tá? É o seguinte, pessoal. Esse agravo, se fosse negado especial e extraordinário, também no CPC, ele era por instrumento. Tá bom? Pode ver o CPC? Você tem um aí para mim, Ivan? Pode me emprestar o Vadão, aquele cara? Obrigado. Pessoal que fala, o Vadão agora é o meu namorado. E já nasceu o Vadinho, né, que é o filho da relação. Né? Olha o que fala o 540. Ó, não fica emocionado, não. 544 do CPC, pessoal. A redação dele é da Lei 12.000, percebam aí, 544 do CPC. A redação dele é pela Lei 12.322 de 2010. Até 2010, esse agravo, também no civil, subia por instrumento. Em 2010, mudaram a redação dele para quê? Para dizer que ele vai subir nos próprios autos e não mais por instrumento. Essa foi a questão que chegou, pessoal, ao STF. A modificação do CPC, artigo 544, influencia ou não o agravo nosso do 28 da Lei 8.038/90. Essa questão. A mudança do CPC ocorrida em 2010 afetou ou não o nosso agravo de instrumento do artigo 28 dessa lei? O STF entendeu, pessoal, que alterou sim. Então também o nosso agravo do 28 não é mais por instrumento. Embora fale de instrumento, a alteração do CPC, havida em 2010, afetou o nosso agravo do artigo 28, mudando a forma dele. Ele não é mais de instrumento, ele também vai subir agora nos próprios autos. Igualzinho fala o CPC. Ele sobe nos próprios autos, não mais por instrumento. Então, nessa parte, o CPC alterou
o nosso processo penal. Mas alterou somente quanto a quê, gente? Quanto à forma que vai subir o agravo. O nosso, que também era por instrumento, passou a ser, nos próprios autos, igualzinho o 544 do Código de Processo Civil. Nesse ponto, o CPC nos afetou no penal. Pois não. Pessoal, essa é a questão. E o prazo? Também passou a ser a 10 o nosso ou continua com 5? Essa é a questão. O STF entendeu que o nosso agravo do artigo 28 continua com um prazo de 5 dias. O CPC, pessoal, para o Supremo, só modificou o quê? A forma como subiria esse agravo no processo penal. Ele também passou a subir nos próprios autos e não mais por instrumento. Mas só aí que mudou, que o CPC alterou o processo penal. Quanto ao prazo, ele continua de quantos dias, gente? Continua 5 dias esse agravo no processo penal. Muito cuidado, tá? O CPC, quando modificado em 2010, a modificação dele no penal só afeta a forma do agravo. De instrumento ele deixou de ser e passou também a subir nos próprios autos. Mas o prazo, segundo o Supremo, continua do artigo 28. Pela sua especialidade, continua de 5 dias o agravo no penal se for negado seguimento ao especial ou ao recurso extraordinário. Isso aqui é perigosíssimo, pessoal. Quem não atua no penal, interpõe agravo em 10 e ele não é conhecido sequer por intempestividade. Tá ok? E sobre isso, olha o que ainda tem e o que o STF confirmou que ainda está valendo, mesmo após a modificação que houve no CPC. Olha o que diz, pessoal, a súmula 699 do STF. Súmula 699 do Supremo. Olha o que ele vai dizer para nós aqui, confirmando aqui que seria em 5 dias. O prazo para interposição de agravo em processo penal é de 5 dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se aplicando o disposto no Código de Processo Civil, pessoal. E para o STF, essa súmula ainda está valendo, ainda é aplicável, porque o CPC mudou no penal somente a forma do agravo. Não alterou o prazo, porque o nosso ainda é de 5 dias, com base no artigo 28 da Lei 8.038/90. O 28 só foi revogado em que parte, pessoal? Na parte que fala que é de instrumento, virou nos próprios autos. O resto dele continua vigendo plenamente para o agravo no penal, se for negado o seguimento ao RE ou RESP no tribunal recorrido. Tá claro, gente? Se cair isso daqui em jurisdição penal, o nosso agravo seria em 5 e não 10 dias, como é o CPC. Essa é a parte perigosa. O resto é idêntico. Tá bom? Tranquilo, gente. Agora, quanto ao recurso extraordinário, o que nós veremos aí que interessa mais, que seria novidade para vocês, talvez, seria a parte da competência constitucional entre a Justiça Federal e Estadual em matéria penal. Veremos um pouquinho, então, de competência federal na esfera criminal. Que é o que pode alimentar o seu recurso extraordinário aí, na parte processual penal, pode ser os fundamentos do 109 da Constituição. Então, passa comigo aí um pouquinho. Veremos agora os fundamentos do artigo 109 da Constituição Federal, que fundamenta a competência da Justiça Federal na parte criminal. Então, vamos ver o que é a competência da Justiça Comum Federal em matéria penal. E sempre lembrando que esse artigo 109, pessoal, ele vai trazer a competência da Federal de forma exaustiva. O que não ficar dentro do 109 é automaticamente competência de qual outra justiça? O que ficar dentro dela é comum federal. O que fica fora é automaticamente, por exclusão, comum estadual. Então o 109 ele vai definir a competência entre justiça estadual e federal, porque ou entra nele e é comum federal, ou não entra e é comum estadual. Não tem para onde correr. Tá certo? O 109, portanto, é um rol de competência exaustivo. O que ficar fora dele sempre é justiça estadual de forma residual. Tá bom? E ele vai começar, pessoal, na parte penal, a dizer que seria a competência da Justiça Federal. A competência penal dele começa no inciso 4.
Os incisos 1, 2 e 3, eles são competência civil, tá certo? O 109.4, ele vai dizer que compete à Justiça Federal julgar quais crimes. Inciso 4. A primeira competência que ele vai prever é para crimes políticos, que é de rara ocorrência, mas o que ele tem de interessante é onde são previstos e o que eles podem ensejar em sede recursal. Então, a federal julga, em primeiro grau, crimes políticos. Onde você encontraria, pessoal, a previsão desses crimes políticos aqui na esfera penal para ensejar a competência da Justiça Comum Federal? Você os encontra na Lei de Segurança Nacional, que é a Lei número 7170, de 83. É a LSN, é a Lei de Segurança Nacional. É aquela que o Jack Bauer, né, publicou para proteger a nação, né, guerreiro? Então, essa daqui é a Lei de Segurança Nacional, ela vai prever os crimes políticos. Se ocorrer crime político, quem vai julgar isso em primeiro grau? É o juiz federal de primeiro grau quem vai julgar crime político no Brasil. Essa é a competência material da Justiça Federal. Tá certo? Então, em primeiro grau, quem vai julgá-los é a Justiça, é o juiz federal. Só que, pessoal, contra a sentença do juiz, ao final ele pode condenar ou ele pode absolver. Contra a sentença do juiz federal, normalmente, qual seria o recurso cabível? Geralmente seria apelação, pessoal, para quem? Para o Tribunal Regional Federal. Agora, se for crime político, muito cuidado, deixou de caber apelação e passa a caber o quê? ROC direto para o STF, pessoal. Então, cuidado. Crimes políticos só têm 2 graus de jurisdição no Brasil. O primeiro grau é Justiça Federal, lá embaixo. Se houver recurso, deixou de ser apelação para o TRF e passa a ser contra a sentença desse juiz federal, proferida em primeiro grau, vai caber ROC direto para o STF. Contra essa sentença, não caberá apelação para o Tribunal Regional Federal. Contra ela, cabe direto recurso ordinário constitucional, direto para o Supremo. O segundo grau de crimes políticos é direto Supremo via recurso ordinário constitucional. Então, olha a diferença que tem. Deixou de ser apelação para o TRF, virou ROC para o Supremo sem escala. É do primeiro para o último grau, direto, se for crime político. Quem vai prever isso, anotem aí. Você vai abrir intervalo? Que acendeu a luz aqui, por isso que eu tô... Então seria aí, pessoal, olha só, anotem aí, é o artigo 102 da Constituição, inciso 2, letra B de bola. Vai dizer que compete ao Supremo julgar em recurso ordinário os crimes políticos. E essa é a ideia. Quem os julga em primeiro grau é o juiz de primeiro da Justiça Federal. Se houver recurso, é ROC direto para o Supremo da sentença proferida no primeiro grau. É do primeiro para o último, sem escala, e por isso é uma questão interessante. Na prática, chegou um desse ao Supremo até hoje. Mas em prova, eles pedem sempre. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, essa é a ideia. O que era apelação para o TRF virou ROC para o Supremo, sem escala, diretaço. Certo? Só que essa é a primeira competência do inciso 4. Essa aqui é rara, mas quem vai ser a competência básica da federal em penal é a segunda parte desse mesmo inciso. Ele vai dizer que também compete à federal quais infrações penais. Continuaremos dentro desse inciso 4, porém agora na sua segunda parte. Ele fala que também compete à Justiça Federal julgar os crimes praticados em detrimento do quê? Praticados contra ou em detrimento do bis da União. Quem que seria o bis da União? Pensar em chocolate, que é assim um pouco mais gostoso, né? Libera endorfina, felicidade, alegria, substitui o sexo. Então, crimes contra o bis da União, em segunda fase, é importante, né? Concentrar no quê? Em estudo e chocolate, só, mais nada. Depois você faz o que for mais tarde, após a prova. Então você vai, quem vai julgar crimes praticados contra o bis da União, e bis seria basicamente o quê? B de bens. Então o B são bens, o S são interesses,
Desculpa. Nossa senhora. O S interesses é duro. O I são interesses. Olha a pressa, né? B de bens, I de interesses e S de serviços. Então, se praticar crime contra bens da União, interesses dela ou serviços dela, é competência da Justiça dela comum federal. Certo? Mas não só a União, pessoal, mas como também quais demais pessoas também competem à federal se praticar crimes contra o bis delas. A Constituição fala de União e quem mais que pertence à administração pública indireta. Fala em União e quem mais? Fala de entidades autárquicas que pertençam à União ou que sejam federais. E aqui, basicamente, quem que cai demais em exame de OAB, pessoal? Que é uma autarquia federal e, por isso, se praticar crime contra o bis dela, vai gerar competência da Justiça Comum Federal. A autarquia federal cai muito em INSS. É o que eles mais pedem em prova. Tá? Se praticar crime contra o INSS, é competência sempre da Justiça Federal. Quer ver um exemplo? Pessoal, crime de sonegação fiscal previdenciária. A pessoa não recolhe contribuição previdenciária ou contribuição social para a Seguridade Social. Quem que, no caso, recolhe essa contribuição e quem a institui segundo a Constituição? Contribuição social para a Seguridade Social, a vulgo contribuição previdenciária. Que não é para a Previdência, mas é para a Seguridade, mas o Código Penal chamou de crime previdenciário. Tá? Quem institui é a União. E quem arrecada, quem que é? O INSS. Então, se alguém sonegar a contribuição previdenciária, quem julga esses crimes? Justiça Federal, porque afetou o bis, ou os interesses, ou os bens da União, e o interesse de uma autarquia federal, que é o INSS. Tá certo? Esses crimes você encontra, anotem aí, e verifiquem comigo, são os crimes dos seus artigos 168A e 337A do Código Penal. Apropriação indébita previdenciária e sonegação fiscal previdenciária. Como os dois são sob contribuição previdenciária ou para a Seguridade Social, é competência da Justiça sempre federal julgar esses dois crimes. Tá claro, gente? E isso vale para crimes contra a ordem tributária em geral. Se alguém sonegar tributo de competência da União, quem julga, gente? Sonegou imposto de renda. Isso vai ferir os bens de quem? O bolso de quem? Da União. Então, se alguém sonega tributo federal, é Justiça Federal. Afetou bens da União ou, pelo menos, interesses dela. E se alguém sonega tributo de competência estadual ou municipal? Sonega ICMS, estadual. IPTU, municipal. Se não afeta a União, quem julga por exclusão é a Justiça Estadual. Tá bom? Então é sempre essa a ideia. Quem julga crimes contra a ordem tributária? Tem que ver o tributo que foi suprimido ou que foi reduzido. Se for tributo de competência da União, é Justiça Federal. Se for tributo estadual ou municipal, por exclusão, Justiça Comum Estadual. Tá certo? Me avisa depois. Tá? Beleza, a gente pode suspender então. Oi? Não, não. Eu ia terminar esse daqui ainda. Pode ser? Pessoal, aqui é rapidinho. Ele vai falar também de quais entidades que você vai ter aqui competência federal se afetar o bis dela. Ele vai encerrar falando de empresas de qual tipo? Ele fala empresas estatais quaisquer ou tem que ser especificamente empresa pública? Ele fala em empresas públicas federais. Só que empresa pública, pessoal, compreende ou abrange somente quem? Só aquelas que têm participação 100% pública. Se for 100% pública, estatal e federal, ela é empresa pública da União. Se for 100% pública, quem vai julgar os crimes contra ela praticados será a Justiça Federal. Exemplo, pessoal. Quem que é um banco, mas embora seja banco, para atividade econômica, é 100% público federal. Caixa Econômica Federal. Se praticar um roubo contra a CEF, quem vai julgar esse crime? Se afetou, pessoal, bens ou interesses de uma empresa pública 100% da União. É a Justiça Comum Federal. Ou praticou crime contra os Correios. É a empresa de Correios e Telégrafos, que é a ECT.
Se afetou o Correio, pessoal, também é empresa pública de quem? 100% federal, é Justiça Comum Federal. O importante é qual pessoa que ficou de fora do 109.4, porque não foi mencionada aqui dentro e por isso é competência sempre estadual, pessoal. Ele falou somente de quem? De empresas que sejam 100% pública. Quem ficou silenciosamente excluído do 109.4 e por isso é competência sempre da Justiça Comum Estadual. Ficaram de fora e por isso são competência estadual, muito cuidado. Ficaram de fora as sociedades de economia mista. As de economia mista, ainda que tenham participação federal prevalente, ficaram fora do 109 da Constituição. Quem fica fora sempre é por um resíduo de competência de quem, pessoal? Se afetar as de economia mista, ainda que sejam de capital prevalentemente federal, sempre é Justiça Comum Estadual. Quem ficar de fora da Constituição sempre é, por exclusão, competência da Justiça Estadual e não federal. Então, exemplo, crime contra o mesmo roubo contra o Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil S.A., ele tem capital federal dentro dele? Tem, e não é pouco, são milhões e milhões. Porém, se praticar um roubo contra o Banco do Brasil S.A., atingiu 100% a União ou também atingiu o capital privado. Ela é de economia mista. Onde houver interesse privado, mesmo que seja em parte, é competência sempre da Justiça Estadual. Então, crime contra o Banco do Brasil S.A., Petrobras S.A., quem julga? Embora haja interesse da União, essas pessoas ficaram fora do 109, são por exclusão Justiça Estadual. Tá certo? Sobre isso, anota aí a súmula 42 do STJ. Ela fala que crime contra as de economia mista são de competência estadual porque foram excluídas da federal, ainda que de maneira silenciosa. Tá certo? E essa é a dica. O que for alguma coisa SA é dica do quê? É sociedade de economia mista, é justiça sempre estadual, jamais federal. Tudo bem? Quer abrir intervalinho então? Belezinha. Voltamos já já então, pessoal, vendo aqui o 104.4, que ele não abrange também, depois veremos contravenção. Tá certo? Até já.